Você sabia que a Terra está a 1.700 km por hora girando em torno de si mesma e viajando em torno do Sol a 107.000 km por hora? A Terra está em movimento sempre. Mas por que não sentimos esse movimento? Afinal, a gente deveria sentir até a Terra girar em torno do seu próprio eixo ou em torno do Sol. Mas no fim parece que estamos parados. É engraçado pensar como que Galileu Galilei conseguiria provar que a Terra gira em torno do Sol, sendo que os camponeses da época olharam para a Terra e falaram: está tudo parado. Ou por que da Terra girar em torno de si mesma e a gente não sentir a velocidade? Ou porque ela girar em torno do Sol e a gente não sentir essa velocidade? Tudo isso eu irei responder agora nesse vídeo. Para a gente entender como que funciona o movimento, a gente precisa ir para a primeira lei de Newton, que é a lei da inércia. O que essa lei diz? Essa lei diz que todo corpo que está em movimento continuará em movimento. Todo corpo que está em repouso continuará em repouso. Repouso é diferente de parado, porque um corpo nunca está parado, pelo menos aqui na Terra. Tudo depende do referencial. Às vezes uma coisa está parada para um determinado objeto, mas para outro objeto está parado, ele está em movimento. Um exemplo bem clássico na física para isso seria você estar dentro de um ônibus. Para você que está dentro do ônibus, as pessoas estão paradas. O ônibus está parado. Mas para a pessoa que está fora do ônibus, você está em movimento. O ônibus está em movimento. O ônibus está em movimento ou em repouso? Depende. Se é uma pessoa dentro do ônibus que está falando, está aí parado. Se é uma pessoa fora do ônibus falando, está em movimento. E é mais ou menos isso que acontece com todos os objetos aqui na Terra. E a questão da velocidade é assim também. Um ônibus em movimento a 100 km por hora é percebido para quem está fora. Mas para quem está dentro do ônibus a 100 km por hora, com as janelas fechadas e sem contato com o exterior do ônibus, ele não vai sentir essa velocidade de 100 km por hora. Justamente porque essa pessoa também está a 100 km por hora. E os 100 km por hora dessa pessoa, menos os 100 km por hora do ônibus, faz com que você se sinta a 0 km por hora, ou parado. Ou seja, e você não irá sentir o ônibus se movimentar. Com a relação à Terra, é a mesma coisa. A Terra seria como um grande carro, um grande ônibus, e nós seríamos os passageiros. A Terra está a 1.700 km girando em torno de si mesma. E a gente está junto nesse movimento. Por estarmos juntos nesse movimento, a gente está na mesma velocidade de 1.700 km por hora. Logo, isso faria com que 1.700 km por hora do nosso movimento com 1.700 km por hora do movimento do planeta Terra se anulassem, assim fazendo a percepção de que não estamos em movimento. Mas, se vocês pararem para pensar, a gente sente o movimento do carro do ônibus. A gente sente o carro freando ou acelerando. Isso não seria sentir a velocidade. Isso seria sentir a aceleração do movimento. A gente não sente a aceleração. A gente não sente a velocidade. A gente sente a aceleração. E o que isso significa? Pense, você está a 100 km por hora, como no exemplo anterior. Só que daí o ônibus ele acelera 20 km e vai para 120 km por hora. Tá bom que o ônibus acho que não poderia vir nessa velocidade. Mas é só um exemplo. Ou seja, o ônibus agora de 100 km está a 120 km. Mas você ainda continua com os mínimos 100 km. E agora subtraindo 100 de 120,
não é agora não anula. Agora são 20 km que sobram nesse meio tempo. E se os movimentos não se anulam, quer dizer que o movimento continua. Então, quando um ônibus acelera, você fica 20 km mais lento do que o ônibus. Por isso que você se sente puxado pelo ônibus. E o exemplo contrário também. Se o ônibus desacelera, freia 20 km, ele vai para 80 km e você continua com 100 km, você permanece com o seu movimento. E por isso que quando a gente freia, a gente vai para frente. Por causa que o ônibus ele está desacelerando. Mas você está mais rápido que o ônibus. Então você está indo para frente porque você está indo mais rápido do que o ônibus. E daí vem o papel do cinto de segurança, que é te barrar de se espatifar com a frente da janela do carro nesse instante. Então, use cinto de segurança. Isso tudo é explicado pela lei da inércia, que diz que corpos que ficam em movimento permanecem em movimento, ao menos que uma força para esse movimento. E um corpo parado, em repouso, permanece em repouso. E esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E deixe o like, se inscreva no canal se gostou. E me siga no Instagram também. Meu nome é Vitor Hugo e você está no Porto da Ciência. Agora eu vou fazer vídeo sentado. É bem melhor assim do que ficar em pé.